romance brutal, feito em fragmentos, onde homens depõem sobre Monique, uma mulher bela, bonita, inteligente e bem-sucedida. E isso os amedronta. Então, este tema do novo romance de Bruno Kiemer, sendo ele quem ele era, traz mais um universo masculino que o universo feminino, mas é a partir da vivência da mulher que se constrói estes homens tão, digamos assim, cruéis, que está nesta nova narrativa de Bruno Kiemer. Breno, sendo ele quem ele era, tem um título curioso porque a protagonista é uma mulher, que ela não tem voz, não é? Ela, em comparação, na organização do livro todo, ela aparece com pouca voz. Tem um trechozinho do diálogo lá que troca de mensagem que ela fala. Mas ela realmente ela aparece mais como pano de fundo, né? Das histórias que tem em comum ela, né? São eu diria, os homens da vida dela, né? Os namorados, no final aparece o pai, aparece um vizinho que fica obcecado por ela, né? E aparece, às vezes, só o nome, né? Às vezes é só o nome que aparece num detalhezinho, assim, mas eu achei que tem esse traçado juntava o tema do livro, né? Que é a inadequação masculina, né? O sofrimento da insegurança e o sofrimento que é passado adiante, né? Né? Existe o clichê de que o homem sofre calado, né? Ele é ensinado a calar até o momento que ele expressa, geralmente, das piores maneiras possíveis. E é um livro também que ele é um romance fragmentado, né? Quer dizer, aquela ideia de você ter cada capítulo como se fosse um conto, né? Tem um pouco da lógica do conto. Quer dizer, como é que foi essa construção? As histórias... são 7 ou 8 capítulos, eu devia saber isso de cor, mas esqueci. São histórias dos homens, né? Os traumas emocionais deles, né? E as formas como eles tentam levar a vida, tentam levar a vida até chegar um momento em que isso vem muito à flor da pele, né? E a primeira história me ocorreu sem eu saber muito bem o que eu ia fazer dela, que é o primeiro capítulo, que é o Adriano, né? Que tá sozinho no apartamento dele num fim de semana sem a namorada, e ele vai ver vídeo pornográfico na internet e encontra o vídeo da namorada com um ex-namorado, e esse ex-namorado muito mais dotado do que ele. E aí a história acontece a partir daí, que são 20 páginas dele pensando, mas isso não tem nada a ver, isso é antes dela me conhecer, isso... E aí, claro que os pensamentos reversos, todos, né? Muito facilmente imagináveis, né? E aí eu terminei, fiquei muito satisfeito e pensei assim, não, é impossível eu aumentar essa história para além do suportável, né? Porque ele passa realmente uma história que ele fica no apartamento até ela voltar da viagem de trabalho, né? Cogitando toda a história de vida dele, tudo que aconteceu na vida que não foi tão ruim, mas tudo isso. E quando ela chega, é o momento da verdade, né? E eu estender essa história para depois do momento da chegada dela e da reação dele, para mim não fazia sentido. Mas ali eu vi uma semente de uma coisa muito interessante de ser desdobrado com outros acontecimentos, né? Outro capítulo do bullying eu já tinha escrito há 10 anos, parte de um romance que eu joguei fora. E os outros vieram muito facilmente, assim, e quais outros namorados que essa mulher teve, né? Não necessariamente o do vídeo, mas outros que, por exemplo, a inadequação financeira, o homem que se sente pressionado de ter uma performance econômica, né? Muito grande. E o namorado dela que era mais rico, como é que era? E o terapeuta que deu em cima dela. E coisas assim. Problemas que parece até que são até meio comuns, foram me ocorrendo até com uma rapidez, assim, o livro é um quebra-cabeça, não muito formalista, não chega a ser um jogo da amarelinha ou coisa assim, mas ele se montou muito rapidamente, assim, até inclusive uma conclusão, assim, que mesmo sendo tão pequenininho, assim, eu acho que dá um fecho emocional interessante, assim, no saldo de todas as experiências
e esses sofrimentos masculinos que foram passados adiante, assim, a contragosto dela, sabe? Enfim, ela consegue apaziguar a vida, né? Os dramas todos da vida. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que, exatamente por ele ter uma voz masculina, me pareceu muito o drama da Capitu, né? Que eu sempre digo, Capitu não traiu o Bentinho, porque quem conta a história é o Bentinho. Ele tinha todo interesse em ter sido sacaneado pela Capitu. Se fazer de vítima, né? Ele se vitimiza. Então, também nas suas narrativas há essa necessidade dos personagens masculinos, de certa forma, se impor a uma vingança contra a Monique, que é uma mulher sedutora, uma mulher bonita. Também não há essa contradição, quer dizer, a gente tem notícias da Monique para os seus, digamos, inimigos. Né? O único momento que ela responde é a troca de mensagens de um ex-namorado, né? Mas aí é um caso de realmente de ter degringolado para uma inimizade mesmo, sabe? Então ela reage muito mal a receber as notícias e ele, tendo sido ensinado que o homem deve insistir, né? E ele tendo aprendido isso e visto isso como correto e tudo mais, ele insiste e ela vai pisando cada vez mais. Então ela, pelo menos no momento daquele capítulo, já tem alguma força de reação dela, mas a questão principal que eu vejo do sofrimento heterossexual masculino é o homem encarar esse lado da vida como um espaço de conquista, né? E um espaço de validação, né? De que não é outra pessoa que tem um interesse por você e vocês trocam alguma coisa, não. Ela é minha conquista, ela mostra como eu sou um homem bem-sucedido, e ela é necessariamente objetificada por isso. Não no sentido sexual, né? Dela ser uma mulher muito bonita e tudo mais, e sim de que ela é um troféu, né? E a partir do momento que existe alguma fraqueza do homem diante disso, isso não abre o espaço de uma negociação, de uma conversa, não, é um espaço de negação. Não, isso não está acontecendo, não, isso aqui isso aí não é nada e tudo mais, e a partir disso, quando o homem não dá conta, aí acaba, né? Acaba e aí não tem muito... São poucos os espaços de mostrar como ela ficou depois, né? Porque é sempre quase sempre um momento de crise mesmo dentro do relacionamento, mas é bem isso, assim, você não chega a ter a opinião dela sobre todos os problemas que aconteceram, você vê o problema do ponto de vista do homem, assim. E é muito sintomático do que eu quiser tratar como uma falta de diálogo, né? Porque você falar disso já é uma fraqueza, né? E aí, como o homem deve negar a fraqueza, né? E não tentar entendê-la, né? Aí faz parte do fim, né? Quer dizer, esse silêncio, ele de certa forma, ele é estratégico. Constitutivo, né? Não é? Do ponto de vista masculino, digamos assim, dos narradores. Agora, a Monique também, ela acaba sendo uma figura interessante, porque apesar de todas as porradas que ela leva, desde a relação do pai e da mãe, né? Que é uma relação estranhíssima, né? Que a gente vai saber só depois, né? Já no penúltimo capítulo. Ela tem uma fortaleza muito grande, porque mesmo esses depoimentos que, de certa forma, são contrários a ela, não consegue destruí-la, né? Me parece isso muito que você acabou construindo uma espécie de heroína mesmo, né? Mesmo, talvez, até não intencional, não é? Mas como é que foi essa construção desses personagens? Eu entendo que estruturalmente o livro, colocando ela como pano de fundo, né? Como ela tem contos, capítulos, né? Em que ela aparece realmente uma vez só, assim. Porque foi quando eu me separei de Monique, e aí ele continua falando do problema dele, que provavelmente influenciou no término, né? A questão é dela ficar tão de fundo, que ela fica apagada, né? Dela virar só o nome dela, né? E eu tentei colocar um pouco pela percepção isolada dos homens, um desenvolvimento dela, né? De que como ela era quando ela era mais jovem e como que ela era quando ela era mais velha, né? E eu acho que isso permitiu que ela, mesmo sendo esse fio condutor estrutural, como se fosse o andaime do livro, né? Aparecesse um pouco da humanidade dela, sabe? Da questão da música, por exemplo, que eles comentam, né? Que no final aparece, né? Que a mãe dela era uma instrumentista frustrada, né?
Inclusive, isso foi um capítulo que eu acabei cortando do livro, que minha esposa comentou que o capítulo tinha ficado bom, mas a ausência era melhor. Né? E a história é o que a gente conta e o que a gente deixa de contar, né? Ela não é feita de tudo que a gente conta, né? Tem que ter um espaço aí de mistério, né? De sugestão e também de coautoria, né? Porque o leitor, né? Ele ilumina o teatro do livro com suas próprias luzes, né? E você tem que deixar um espaço para imaginar, né? Para o leitor suprir com uma coisa que é dele ou dela, né? O que a gente tenta construir, né? Aí foi um pouco desse jogo de... Porque se eu começasse a fazer um capítulo falando tudo que eu não falei, aí o livro fica, né? Ele perde um pouco dessa, como é que é? Aerodinâmica, né? Essa agilidade narrativa que eu acho importante. O Hemingway fala do iceberg, né? Sim. Você tem que escrever como iceberg. Você só mostra a ponta, né? Mas o fundamental é o que está sob a água. Sim. Um paralelo que o Hemingway fazia, né? Mas é um livro que ele até se torna curioso, até a partir do título, porque a gente pensa num discurso machista. E ele acaba sublimarmente não se mostrando machista, né? Até pela força da protagonista, da Monique. Você tentou construir um livro que, de certa forma, estaria na contramão dessa política de vozes que a gente tanto ouve na nova literatura? Bem, eu sou muito visivelmente um homem branco, né? E heterossexual. Então, assim, eu não teria como escrever um livro que não fosse a partir, né, da minha vivência, do meu ponto de vista. E por mais que eu escrevesse uma coisa que fosse, sei lá, um personagem negro, uma personagem mulher, que esse basicamente é uma personagem mulher, né? Ele seria invariavelmente lido como um movimento nesse sentido, né? Por exemplo, um livro como O Drible, do Sérgio Rodrigues, que é um romance excepcional, que trata sobre racismo, e trata com uma fineza, uma inteligência e uma contundência muito grande. E a contundência do livro, ela é impressionante pela capacidade imaginativa e de leitura do Sérgio Rodrigues, que ele foi atrás do Mário Filho, ele foi atrás, né, de toda a bibliografia, né, a respeito disso, conseguiu absorver bem e conseguiu produzir literariamente um romance que fosse antirracista. E nisso tudo não está a experiência dele, que seria, né, de como ele teria sofrido o que ele narra, né? E o livro, ele se mantém, ele sustenta, muito mais que sustenta, né? Ele é realmente brilhante, mas ele é necessariamente o livro de um trabalho de imaginação. Citando, por exemplo, o Cordilheiro, do Daniel Galera, que tem uma protagonista mulher, né? O Daniel Galera consegue escrever uma cena de sexo do ponto de vista dela, e é uma cena de sexo que funciona muito bem, e é, novamente, um esforço de imaginação, né, dele, né, que funciona, o texto está lá, se sustenta por isso, e mesmo assim fica marcado como, olha como ele prestou atenção. Prestou atenção no que ele leu, no que ele escutou e não no que ele viveu, né? E minha perspectiva nesse livro era de colocá-la como fio condutor para tratar de sofrimentos, fraquezas emocionais e constitutivas do ego masculino, né? E a experiência, embora os acontecimentos do livro não tenham acontecido comigo, né, o refletir, né, o remoer, tudo isso, é da minha experiência, né, de conhecer o que é sofrimento econômico, sofrimento de inadequações, todas as inadequações que cabe ao homem de verdade calar, e fazendo disso, buscando fazer disso uma lanterna que ilumine o que isso se reproduz, né? O sofrimento é passado adiante pela incapacidade da pessoa de conseguir entender seus problemas e também da dificuldade de comunicação, né? No primeira história, por exemplo, ele lembra do amigo dele que ele tinha marcado um negócio e falou assim, essa eu não posso contar pro meu amigo, mas nunca. Não posso contar isso pra ninguém, que aconteceu, né? E talvez ele não pudesse, talvez tivesse sido acertado da parte dele não contar isso pra ninguém, né? É aquela coisa, né? O que diz o Fernando Pessoa, já se tornou do poeta um fingidor. O escritor é um fingidor, sim, na verdade. Essa gente finge tão constantemente que finge ser dourador que deveras sente, né? Sim. Ou coisa parecida. Agora, a questão da linguagem também. Você busca uma linguagem coloquial, mas uma linguagem coloquial mais, digamos assim, moderna, né? mais contemporânea, mais do que moderna, contemporânea.
com a linguagem muito de internet, das redes sociais e tal, muito voltada a essas questões, né? O pai no final até se queixa, né? Que ele não tem vocação para isso, né? Isso dataria o texto? Como é que você vê o uso dessa linguagem dentro de um texto literário? Eu não sei, assim, o coloquial da minha linguagem é tentando espelhar a linguagem, né? A linguagem da nossa própria consciência, né? Que a nossa consciência, ela pensa mais falada do que por escrito, né? Tanto é que na hora de escrever um texto a gente tem que organizar um pouco mais onde que cada ideia vai e tudo mais. E o livro, eu não sei opinar a facilidade de leitura dele, mas essa coisa da repetição, às vezes, da recursividade, da retomada e tudo mais, torna o livro esse serpentear como é que é, da cobra devorando o próprio rabo, né? Do homem ficar remoendo e remoendo e remoendo e remoendo. Eu penso que eu não poderia fazer isso proustianamente, porque eu, de maneira geral, coloco os personagens no olho do furacão. Assim, naquele momento, assim, você tem que reagir e tem que tomar uma decisão. E não tem aquele período, né, de ficar rememorando, de você ficar repensando as coisas, né? É colocado você tem que reagir agora. E eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de Sérgio Santana, por exemplo, que é um escritor muito sofisticado, um formalista. Ele fala que o Crime Delicado, ele queria colocar o subtítulo Romance do Champiano, e ele fala num português normal. E quando acontece de ter uma gíria dos anos 70, alguma coisa assim que caiu em desuso, aquilo não fica como uma coisa de velharia, e sim como uma marca de que o formalista também falava português, né? Ele também estava no chão, né? Tava nas ruas, estava vendo as coisas da cidade, da vida, assim. Então, eu faço um romance fragmentário, né? E meio que o leitor tem que montar, assim, mas eu acho que também tem uma coisa da vida cotidiana, assim, né? O prosa tem o prosaico, né? Eu acho que se eu fizesse uma linguagem que não fosse, né, desse coloquial, eu tiraria um pouco, talvez, do realismo do livro, e também um pouco dessa eu deixaria o livro formal em vez de formalista, né? Eu acho que foi um pouco meu raciocínio, assim. Uma outra coisa também que de certa forma chama a atenção no livro, o livro se passa todo em Brasília, né? Brasília como cenário, que é uma coisa, a não ser o João Almino, que trabalha muito cenário de Brasília, né? Você sabe que agora, hoje, já se trabalha muito Brasília como cenário, e fora da esfera do poder, que é mais interessante. O Almino faz isso muito bem. Já existem autores em Brasília fazendo isso, né? Quer dizer, mostrando uma outra cidade. A né? vida, né? A vida dos que moram aqui, né? Exatamente, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar isso também? Sempre foi o meu intuito, assim, mesmo porque eu não tenho acesso, né, à vida. Eu sou servidor público, né, concursado, né, eu tenho minha vida com minha família, com meus amigos e tudo mais, os amigos que saíram, outros que chegaram e viraram amigos e tudo mais. A questão de como a cidade é vista fora daqui é um pouco inevitável por ser, né, ser o centro de poder e tudo mais, assim. Mas, assim, eu até tenho contato com pessoas que ocasionalmente trabalham como assessor, qualquer coisa assim, mas não é uma... Eu teria que fazer uma pesquisa muito extensa para poder tratar disso. E não é muito do meu interesse. Assim, eu acho que, ainda mais a questão da literatura, e ainda mais da velocidade que as coisas correm, né? A literatura, ela demora, um romance que demora 1 ano e meio para escrever, ele foi relativamente rápido. Em 1 ano e meio de escrever, no tempo de política, o mundo acabou, né? Tipo assim, tudo que você estava falando ficou desatualizado, as coisas foram decididas de um jeito ou de outro, e o trem anda, entendeu? Então, a pessoa, para fazer um retrato político, ela teria que fazer um negócio mais longevo, né? De famílias, ou né? Uma coisa assim. A pessoa tem que ter ou faz um negócio histórico, ou faz um negócio, a pessoa tendo um acesso assim muito próximo com as pessoas, porque a chance porque aí a imaginação fica tolhida, né? Porque se você tratar qualquer coisa que não esteja uma correspondência direta com o que acontece mesmo, né? Aí você não tem que falar assim, da minha imaginação, mas, né? O político é mais complicado, nesse sentido mais direto, né? E assim, eu nasci em Brasília, né? E eu vivi a minha vida quase toda aqui. E a experiência que eu conto, né, da vida de classe média, né,
que outras pessoas também vão ter outros retratos para fazer da cidade, né? O meu amigo Dan, né, que fez aquele romance Vale o que está escrito, né? Ele narra no Núcleo Bandeirante, assim, do início da cidade, né? São coisas que eu não vivi, eu não tenho acesso a pessoas que viveram isso, né? E se você vai nos livros, às vezes os próprios livros de história não são o que as pessoas que viveram contariam, né? E é uma negociação que muito facilmente toma a primeira... fica de primeira linha, né? E aí eu partindo do princípio do que eu conheço como normal, eu consigo ter mais liberdade, imagino assim. Eu comentei isso com a minha esposa, que a vantagem de eu tratar da minha classe é que se eu tratar a pior coisa que o humano tem a ter, isso não será visto como preconceito de classe, né? Se eu fosse tratar de uma pessoa, sei lá, que vive num lugar de pobreza muito grande, se eu colocar alguns pensamentos dos meus personagens no cérebro das pessoas, eles ficariam bestializados. Mas eu colocando no meu mundo, né, de classe média, falo assim, não, isso aqui essa baixeza faz parte da experiência humana mesmo em situações de conforto material. Assim. Já li muita coisa sobre Brasília, mas o romance da construção de Brasília ainda está para ser escrito, né? Quer dizer, é essa coisa mesmo, né? Essa coisa histórica mesmo, porque não ficou na história, né? Quer dizer, talvez aquele período de construção, eu li algumas revistas, inclusive, a coisa tão... A epopeia toma tanta conta que você não vê aí a vida. Brasília sobrevive assim, essa questão muito da epopeia, né, nos livros até nos depoimentos das pessoas que viveram essa época, né? Você, de certa forma, continua escrevendo, continua trabalhando. Como é que está esse seu trabalho? O que é que você... Eu sempre, desde a adolescência, quis ser escritor, né? Eu lancei um livro de contos quando eu tinha 19 anos e tal, que eu não diria que eu conseguiria salvá-lo hoje em dia. E continuei escrevendo. Eu fiz mestrado, eu graduei em letras no UNB, fiz mestrado no FMG, tratando da literatura e ditadura militar, né? E sempre continuei escrevendo, assim. Terminando o meu mestrado, eu escrevi um romance de 600 páginas que eu joguei fora, de onde eu tirei o segundo capítulo desse livro, e segui escrevendo. O que aconteceu comigo é que eu tive 2 filhas, né? Em 2018 eu tive minha primeira filha, em 2020 eu tive outra, né? Aí teve a pandemia, né? Então, assim, eu ainda... a primeira versão desse livro é 2019 que eu fiz, né? E aí foi na época que a pequena, a mais velha ainda era pequena e tudo mais, mas os cuidados de criança pequena demandam muito tempo, assim. Eu tô terminando de revisar 2 novelas curtas que eu escrevi em 2016. E eu tô, né, fazendo aquela limpeza de 10 anos no manuscrito. E eu tenho uma ideia para continuar, para desenvolver mais tarde, depois de lançar esses 2. E é um período, assim, que o tempo de escrita ele é muito difícil de contabilizar, porque não é só quando você está efetivamente escrevendo, né? Você fica pensando e remoendo, e decidindo, e você discute com alguém a ideia e tudo mais, né? E o tempo de escrever E também o tempo específico de você conseguir achar uma hora do dia para você sentar e ter energia mental de escrever também, assim, tem sido um desafio relativamente grande, assim. Eu tenho bastante apoio para cuidar das crianças, né? Os 2 avós são vivos. E a minha esposa também me apoia muito, mas às vezes falta energia, né? Porque você cuida de um monte de problema, chega em casa, eu não se dispõe às frustrações que decorrem disso, né? Às vezes você lê um parágrafo que você achava que estava muito bom e você não consegue consertar, e aí você fica com o cara fechado o resto do dia, e aí você tem que tratar dos outros problemas da vida tentando falar assim, não, isso é problema da minha imaginação, que é literalmente, assim, tem tantos problemas materiais e reais da vida, assim, por que você está com essa cara? Não, porque... Não, mas a gente tem essas manias mesmo. Agora, uma coisa também interessante, como é que você vê a estrutura da literatura contemporânea em Brasília? Como é que está essa literatura? Eu gosto muito do romance que eu falei, Vale o que está escrito, que saiu pela DBA no ano passado, que um amigo meu resolveu assinar como Dan, o nome D-A-N. E eu gosto muito também de um livro de contos da Pauline Torte, chamado Erva Brava, que são quase antitéticos os livros, né? Porque o romance dele é um livro
ainda que trate de uma violência grande, assim, do jogo do bicho, né, como que máfia e tudo mais, existe uma leveza no livro, né, do tratamento dos personagens, uma espécie de deboche, como uma corrente subterrânea no livro, que torna ele muito facilmente legível, né? E o da Pauline Torch é um livro de uma sisudez brutal, assim, é um negócio, assim, da tragédia, da pobreza rural do centro-oeste, assim. Eu acho que a cidade, como todo o resto do mundo, está voltando da pandemia, né? Mas eu vejo um movimento cultural muito forte na cidade, assim, que eu não conhecia da minha época de graduação de 15 anos atrás, assim, de eventos culturais, o pessoal comentar assim, o que tem para fazer? Tem umas seis lugares para ir, inclusive aquela feira Montim, que tem a feira dos ilustradores e tudo mais. Eu vejo uma movimentação grande, assim, na cidade. Abriu no meio da pandemia, na verdade, aquela livraria Circulares, né, que toda semana tem acontecimento lá. Existe uma capacidade lá de congregar eventos muito forte, assim. E abriu uma nova na Asa Sul chamada Livraria Platô também, que a gente conversou com o pessoal, também estão interessados em trazer as pessoas de fora, inclusive, né, de autores de circulação nacional, para fazer eventos. E eu acho que é uma medida talvez superficial, né, porque a gente sabe que bate-papo literário não é literatura, mas é também uma forma de fazer, né, a circulação dos livros, né, porque a produção literária e a fruição literária são solitários, né, são feitos, né, com uma pessoa com livros e preferivelmente em silêncio, mas o conversar sobre literatura também é muito importante para a cultura, né, e isso eu acho que esses eventos eles dão uma vazão disso acontecer, né, de trocar ideia, de trocar uma coisa assim que às vezes vira um livro, assim. Né? Ou às vezes um livro surge de uma conversa que a pessoa tem de uma impressão sobre outra coisa, sabe? Eu acho isso interessante, assim. Maravilha. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigado. Obrigado.